Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. É mais uma edição do seu jornal JBCN com as últimas notícias. Sou o jornalista Cleiton Basso, grato por este momento. Muito obrigado por apoiar. Clica no like antes de darmos sequência aos nossos lembretes. Clica no gostei, comente, vou ver o seu comentário depois. Compartilhe o endereço do jornal aqui no YouTube. Inscreva-se aqui no canal e vamos às notícias desta edição imperdível. Assista até o final. Está no ar Jornal Brasil Cristão News com Cleiton Basso. O senador Flávio Bolsonaro, de volta ao Brasil, desembarcou em Brasília após cumprir a agenda nos Estados Unidos, onde esteve com Donald Trump, J.D. Vance, o vice-presidente, além de secretários de Estado como o Marco Rubio, e foi recebido por apoiadores e aliados no Aeroporto Internacional de Brasília. As imagens repercutiram, lembrando o pai, Jair Bolsonaro. As informações, os vídeos, o momento da recepção viralizaram nas redes sociais pela impressionante presença popular. Apoiadores com bandeiras do Brasil, parlamentares como Hélio Negão, Domingos Sávio, Isalci Lucas, uma grande mobilização de recepção a Flávio Bolsonaro no aeroporto em Brasília. As imagens impressionantes, pré-candidato sendo acolhido, chegou por volta das 2:30 da tarde ao terminal, posou para fotos e vídeos com apoiadores, e isso depois dessa viagem considerada estratégica, muito importante para Flávio Bolsonaro, onde ele esteve com Donald Trump, quando muita gente torcia para que o encontro não ocorresse, não só com Trump, mas aconteceu com J.D. Vance. O jornalista Paulo Figueiredo publicou as imagens no encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, o encontro que aconteceu agora na quarta-feira. Mas, além dessa informação da chegada calorosa, com a calorosa recepção, nesta quinta-feira, a Veja publicou uma notícia bombástica, gente. Já comentamos aqui em uma live no canal, é que a polícia do Senado abriu apuração, pediu apuração para investigar um plano de atentado contra Flávio Bolsonaro, que teria como arquitetura a presença da tal Deolane. O objetivo seria eliminar com Flávio. O que tentaram com Jair e não conseguiram em 2018, tentariam agora com Flávio Bolsonaro. A matéria está na Veja, foi publicada na tarde desta quinta-feira, 28 de maio. A Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que essa tal influencer Deolane Bezerra estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. E de acordo com o documento ao qual Veja teve acesso, as ameaças foram expostas por um funkeiro, tal de MC Misa. Falou isso em uma entrevista ao canal de um tal Frank Clips no TikTok e no YouTube. O vídeo foi anexado à apuração. O funkeiro afirma que Deolane, juntamente com outros indivíduos políticos, e claro, com crime organizado também na questão, estariam planejando o assassinato, né? Você sabe, não vou falar a palavra completa aqui, de Flávio Bolsonaro. Inclusive o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado, aí cita um tal Marcelinho, com a Deolane. Deolane articulou. São situações que a gente, o mundo do funk, sabe tudo. A gente sabe o que está acontecendo. E aí, identifica
que a questão envolveria políticos. E a motivação? A motivação envolve poder. O que eu falo é que as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane. E ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabem que se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Então daria para acontecer, porém eu já estou falando agora contra o Flávio Bolsonaro. E cita o problema da derrota eventual da esquerda e também dos problemas relacionados ao crime organizado. Pois é, está na Veja e isso ainda vai dar muito o que falar. Flávio comentou durante a tarde e compartilhou aquele vídeo onde essa tal Deolane, que está presa desde a semana passada por suposto envolvimento com lideranças do PCC, Marcola e Companhia Limitada, e o Flávio comentou e compartilhou aquele vídeo onde ela comemora a chegada de Lula ao poder, o pai tá on, aquele vídeo, ela de vermelho e tal, e Lula e Companhia Limitada, que possivelmente, se Moraes fosse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora, né, nessa eleição, ele mandaria censurar ele, o Benedito, Missão Dada, enfim, alguém mandaria tirar do ar. Mas como não é, talvez vai continuar aí durante a eleição e será muito exposto durante o período eleitoral, com certeza. Justiça manda petista Rogério Correia, deputado, indenizar Jair Bolsonaro por publicação de uma baita de uma fake news, usou a inteligência artificial para manipular uma foto. Uma decisão judicial assinada determinou que o deputado federal Rogério Correia, do PT, indenize o ex-presidente Jair Bolsonaro por danos à honra e à imagem. O caso envolve a publicação, em fevereiro deste ano, de uma fotografia construída por inteligência artificial que mostrava Jair Bolsonaro ao lado de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Porém, a foto era mentira, fake. Na ação, o deputado alegou que a postagem fazia parte do debate público sobre tema de interesse coletivo e afirmou que apagou o conteúdo espontaneamente. A juíza Luciana Correia Sete Torres de Oliveira, no entanto, rejeitou os argumentos e destacou que a liberdade de expressão garantida pela Constituição não protege a divulgação de imagens que simulam fatos concretos inexistentes, especialmente quando acompanhadas de texto capaz de associar a pessoa retratada a irregularidades graves. Além da indenização, a decisão impôs outras obrigações ao deputado petista. Ele deverá publicar, no prazo de 5 dias, uma retratação formal no mesmo perfil em que divulgou a imagem, mantendo o texto no ar por pelo menos 48 horas. Em caso de descumprimento, a multa diária será de 5 mil. A decisão também prevê multa de 10 mil se o parlamentar voltar a publicar conteúdo semelhante. Está vendo? Não precisa nada de decreto de Lula, de perseguição de Moraes ou qualquer outro. Basta cumprir a lei. Cumpriu a lei, a coisa acontece. Simples assim. Lei tem de sobra. O que acontece é que uma grande parte, digo das vezes, ela não é cumprida. E poderosos e políticos, querendo esconder a verdade, criam decretos, inventam regulamentações e não sei o quê, quando a lei do mundo físico vale para o mundo virtual também, como corajosamente e corretamente essa juíza aplicou contra o deputado que publicou mentira. Veja a diferença do Brasil para outros países. O empresário Luciano Hang compartilhou esse quadro que você vê ao meu lado para entender e publicou nesta quinta. Inclusive teve um grande movimento nesta quinta em muitos lugares, onde diversos comerciantes, industriais, lojistas venderam produtos sem impostos, bancaram o prejuízo porque eles vão ter que pagar o imposto, para mostrar ao consumidor como a situação do Brasil é infernal em relação à carga tributária. O Luciano Hang comentou assim: infelizmente o Brasil enfrenta uma das maiores cargas tributárias do mundo e a maior carga tributária da América Latina, sendo que em outros países que se desenvolvem e crescem, a carga tributária é bem menor. Existe um estudo chamado Curva de Laffer, que mostra que quanto mais um
país cobra impostos, menor pode ser a arrecadação no longo prazo, além de atrasar e travar o crescimento do país. Porque quanto mais imposto, menos desenvolvimento o país tem. Veja, estive na semana retrasada nos Estados Unidos e compartilhei, inclusive, fiz um vídeo, televisão, 32 polegadas, Smart TV, com internet, $80. Quem ganha em dólar vai pagar tipo R$80 pela televisão. Se você converter porque ganha em real no Brasil, vai lá, 5 vezes 8, R$400 uma TV 32 polegadas. Imposto está embutido, 7%. Quanto é o imposto no Brasil? E o Luciano Hang colocou o imposto no celular. Olha o quadro aí, celular, Estados Unidos, 7%. Paraguai, 10%. No Brasil, 40%. Câmera fotográfica, 7% nos Estados Unidos, Paraguai 10%, Brasil 51%. Ele coloca como fonte IBPT, OCDE, EY extra, base alíquota média da Flórida, no caso dos Estados Unidos. Geladeira, quem mora na Flórida paga 7% de imposto, Paraguai 10%, no Brasil 46%. Refrigerante, 7% nos Estados Unidos, 10% no Paraguai, 46% no Brasil. Você entende por que o dinheiro vale tão pouco em nosso país? Porque tudo tem a metade para dar para o governo. Cerveja, 7% nos Estados Unidos, Paraguai 10%, Brasil 43%. Licor, 8%, Paraguai 10% e Brasil 82%. Bom, essas informações são do quadro que o Luciano Hang compartilhou no seu Instagram. E você, o que pensa a respeito? É ou não é uma vergonha a carga tributária do nosso país em relação a outros países por aí? Davi Alcolumbre envia CCJ PEC alternativa à extinção da escala 6x1. Encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça essa proposta de emenda à Constituição apresentada pela oposição, liderada pelo PL, Partido Novo, como alternativa à PEC que acaba com a escala 6x1, que foi aprovada na Câmara na noite desta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, durante a votação da proposta que reduz a jornada de trabalho na Câmara dos Deputados. Também Rogério Marinho, senador do PL, celebrou o avanço. Alcolumbre se comprometeu a despachar o texto assim que fosse protocolado. E assim aconteceu. A proposta recebeu o apoio de 36 senadores. A PEC apresentada pela oposição propõe alterar o artigo 7º da Constituição para permitir que o trabalhador escolha o regime tradicional da CLT e um modelo de jornada flexível, com banco de horas. Essa alternativa chegou a ser discutida na Câmara, mas foi rejeitada pelo relator Léo Prates, do Republicanos da Bahia, a mando do presidente da Câmara, Hugo Mota. Na Câmara, os deputados aprovaram a redução do limite constitucional da jornada semanal de 44 para 40 horas, com a previsão de 2 dias de folga. Agora, a proposta alternativa ao Senado não interrompe nem prejudica a tramitação da PEC aprovada pelos deputados, que ainda será remetida formalmente à Casa, o Senado. Mas é uma opção apoiada seguramente pelo empresariado brasileiro, porque é muito mais inteligente do que a PEC populista que o governo do PT tenta emplacar. O gesto de Alcolumbre é visto como um aceno à oposição em meio ao clima de tensão com o governo Lula, especialmente após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. A PEC, que extingue a escala 6x1, é considerada prioridade pela esquerda. Já essa outra PEC oportunizaria quem quer trabalhar 10, 20 horas por semana com carteira assinada, poderá. Quem quiser trabalhar de segunda a segunda, acumular horas e mais horas, trabalha. O importante é o trabalhador ganhar muito bem e ter liberdade. E também o empresariado brasileiro não ser triturado, chamado de fascista e escravagista, como até um deputado de esquerda chamou o empresariado brasileiro. Trata o trabalhador como escravo, o que não é verdade. A responsabilidade imensa, e se o Brasil tivesse mais e mais apoio à indústria, certamente seríamos uma nação totalmente diferente e de grande impacto na riqueza para o trabalhador brasileiro.
o informante que denunciou à Polícia Federal a relação entre o empresário Lulinha e o lobista Careca do INSS desistiu de prestar depoimento à Controladoria Geral da União, órgão que o havia convidado a colaborar com as apurações na condição de testemunha. A recusa foi motivada pelo sentimento de desamparo manifestado pelo informante. Ele concedeu uma entrevista onde já havia declarado que sua vida se tornara um inferno após colaborar com as investigações da Operação Sem Desconto, citando Lulinha. Foi esse mesmo informante quem relatou às autoridades que Lulinha teria recebido uma mesada de R$300 mil para atuar junto ao Careca do INSS em negócios relacionados ao mercado de cannabis medicinal. Depois que ele denunciou, sua vida virou um inferno. A desistência do informante agora é vista como um revés para as investigações e levanta dúvidas sobre a proteção oferecida a pessoas que decidem colaborar em casos sensíveis. O episódio expõe possíveis fragilidades nos mecanismos de segurança destinados a denunciantes e testemunhas, especialmente em apurações que envolvem personagens próximos ao poder, ou seja, onde o próprio governo não tem o mínimo de interesse que a investigação avance. Neste caso, pode pegar o filho do presidente da República. Sem garantias concretas, colaboradores podem se sentir desestimulados a prestar informações, o que pode dificultar o avanço de investigações de interesse público. Alô, senhor ministro André Mendonça, é preciso ver isso, hein? Polícia Federal retoma negociações de delação com Daniel Vorcaro. A PF decidiu retomar as negociações de delação premiada com Vorcaro, cerca de uma semana depois de encerrar as tratativas. A corporação protocolou uma petição no gabinete do ministro André Mendonça, indicando disposição para analisar uma nova proposta do investigado, que até trocou de advogado. A mudança de postura ocorre justamente após a troca no comando da defesa de Vorcaro. O criminalista mineiro Sérgio Leonardo, ex-presidente da OAB de Minas e ex-procurador-geral da OAB, assumiu o caso no lugar do advogado José Luiz Oliveira. Apesar da retomada, as negociações deverão começar do zero. Vorcaro terá de assinar um novo acordo de confidencialidade antes de apresentar qualquer proposta formal, que depois precisará ser homologada pelo STF para ter validade jurídica. Gente, o YouTube, ele entende que você, além de assistir, gosta quando você clica no positivo. Nos últimos dias, o algoritmo está dificultando o alcance do nosso trabalho, sobretudo aqui do jornal JBCN. Se você não clicar no like, não comentar, o YouTube vai continuar segurando a audiência. Então, por favor, se você gosta do nosso trabalho, que é independente, compromisso com a verdade, clica aí no positivo embaixo, comenta, compartilha, né? Agora, manda para os seus grupos, onde puder, sobretudo grupos de política, Telegram, notícias da cidade, manda para o pai, para a mãe, para a sogra, que aí a gente continua com a boa audiência de sempre. Não sei o que está acontecendo, se já é coisa de decreto aí para regulamentar, censurar, se já alguma coisa está acontecendo, não está certo, viu? Conto com você. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, apresentou ao STF uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones, imputando-lhe os crimes de calúnia, difamação e injúria. Porque é mais um da esquerda, extrema-esquerda, que mente. No caso anterior, aí vimos, mentiu contra Jair Bolsonaro. O cara fez uma foto fake. Agora, outro da extrema-esquerda, esse tal de Janones. A iniciativa de Michele decorre de declarações feitas por Janones, condenado por rachadinha, em vídeo publicado em sua conta na rede social X, nas quais ele afirmou que Michele figurará nos próximos dias como uma das beneficiárias do dinheiro roubado pela família Bolsonaro junto ao Vorcaro.
O condenado por rachadinha acusou Michele Bolsonaro sem absolutamente nenhuma prova. Agora, a defesa de Michele Bolsonaro sustenta que Janones não pode invocar a imunidade parlamentar para se esquivar das consequências jurídicas de suas falas, argumentando que as afirmações carecem de qualquer nexo funcional com o exercício do mandato e configuram ofensas de caráter estritamente pessoal, extrapolando os limites legítimos da crítica política. A queixa-crime solicita, além da condenação criminal de Janones, o pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$20 mil. A dívida pública federal brasileira registrou alta de 1,91% em abril, atingindo 8,798 bilhões de reais, conforme dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Quer dizer, quando falarem que não tem mais a tal dívida ao Brasil, lembra, quando eu era pequeno falavam da dívida de 100 bilhões de dólares. Pois é, agora a dívida do nosso país chega a isso aí, dívida pública federal brasileira. 8,798 bilhões. Em dólares, se você jogar 5, dá quanto, hein? No mínimo 1,5 trilhão de dólares. A dívida pública federal, 1,5 trilhão de dólares. E agora esse brutal aumento no mês de abril. O país paga uma fortuna por ano, 1 trilhão por ano só de juros. Já imaginou esse dinheiro bem investido, não roubado? Está aí o resultado da corrupção e da incompetência. Cada vez mais dívidas. A senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, manifestou preocupação com a gravidade da crise enfrentada pelo setor rural brasileiro e cobrou maior sensibilidade do governo federal na condução das negociações sobre a renegociação das dívidas rurais. Em declarações a jornalistas, a parlamentar ressaltou que o agronegócio é um setor essencial tanto para a economia nacional quanto para a segurança alimentar do país e que o governo precisa reconhecer essa realidade. As declarações foram feitas após a aprovação do projeto de lei 5.122/2023 pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que prevê a renegociação das dívidas rurais e autoriza o uso do Fundo Social de Recursos do Pré-Sal. A aprovação do projeto ocorreu em desacordo com a posição do governo federal, tendo os senadores rejeitado o substitutivo apresentado pelo Ministério da Fazenda. O texto seguirá para votação no plenário do Senado e posteriormente retornará à Câmara dos Deputados para nova análise. Tereza Cristina defendeu a continuidade das negociações com o Executivo, alertando que sem um entendimento entre as partes não será possível avançar na resolução do problema. A senadora classificou o momento como um primeiro passo diante de uma situação que considerou gravíssima para a agricultura brasileira, citando perdas em todos os estados brasileiros decorrentes do clima, queda nos preços das commodities, o impacto adicional do fenômeno El Niño ao longo do ano, El Niño, além, é claro, do juro elevadíssimo e os efeitos da própria guerra dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente Lula recebeu nesta quinta em Brasília a presidente Jennifer Simons, do Suriname, e sua delegação. Uma oportunidade, segundo Lula, para aproximar os dois países que compartilham mais de 600 quilômetros de fronteira. Somos democracias que apostam na cooperação, no multilateralismo e na integração. Assinamos 13 acordos em temas como infraestrutura, defesa, segurança pública, ciência e tecnologia, políticas sociais e desenvolvimento sustentável. A presidente mostrou grande interesse na experiência brasileira em políticas sociais, disse o presidente da República. Cresce a procura por testamentos no Brasil em meio a preocupações com heranças, impostos do governo, reforma tributária e fraudes.
O interesse pelo planejamento sucessório tem crescido no Brasil, levando cartórios e especialistas a reforçarem a importância de instrumentos jurídicos seguros para proteger o patrimônio familiar. Em 2024, o número de testamentos registrados aumentou 22%, reflexo das discussões sobre possíveis mudanças tributárias envolvendo heranças e da preocupação de muitas famílias com a sede do atual governo em tributar. Inclusive, a preocupação de idosos com fraudes, disputas judiciais e conflitos entre herdeiros. Entre as modalidades existentes, o testamento particular é apontado como mais vulnerável. Como não exige registro público no momento em que é feito, esse tipo de documento pode ser alvo de falsificações, adulterações ou até coação. Após a morte do testador, um documento forjado ou alterado pode ser apresentado à Justiça para tentar desviar bens legítimos, como imóveis e aplicações financeiras. É o caso de uma assinatura forjada, uma assinatura falsa, por exemplo. Segundo o alerta do Colégio Notarial do Brasil, a falta de fé pública nessa modalidade aumenta o risco de contestações e pode levar à invalidação do testamento. A alternativa considerada mais segura é o testamento público, feito em tabelionato de notas, na presença de um tabelião e duas testemunhas. Nesse caso, o tabelião lê o documento em voz alta e confirma que o conteúdo representa a vontade livre e consciente do testador, do idoso, enfim. Além disso, uma via original fica arquivada no cartório e a existência do testamento é comunicada ao Registro Central de Testamentos Online, banco de dados nacional consultado durante o inventário. Esse procedimento dá mais segurança jurídica ao ato e reduz significativamente o risco de fraude, ocultação ou contestação futura. É uma excelente ideia, além do próprio seguro de vida, que você pode direcionar a quem bem entender e deixar uma espécie de herança que é alcançada pelos herdeiros ou pelo herdeiro beneficiado, mesmo sem o testamento. A quem você indicou fica o seguro de vida, né? O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, manifestou-se publicamente por meio de vídeo em seu perfil no Instagram, adotando agora tom de unidade entre os representantes da direita para as eleições presidenciais, após sentir o baque e o efeito de suas últimas declarações, onde criticou Flávio Bolsonaro, mas foi negativado por isso. Agora, em sua declaração, Romeu Zema afirmou que sua prioridade absoluta é a derrota do PT de Lula, relembrando que já havia cumprido esse papel no âmbito estadual. A minha prioridade absoluta esse ano é tirar o PT de Brasília, como eu já fiz em Minas. Ainda que tenha mantido sua posição crítica em relação aos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro, Romeu Zema sinalizou disposição e disse que apoiará o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno entre Flávio contra Lula. O ex-governador estendeu seu compromisso também a outros pré-candidatos, citando nominalmente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Seja o Flávio, Caiado ou qualquer outro, eles terão meu total apoio contra o PT. Nas últimas horas, circulou a informação também que Romeu Zema estaria ligeiramente preocupado com o STF e a perseguição imposta, sobretudo, por Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em retaliação àqueles vídeos dos bonecos mostrando a realidade do Brasil. Cientistas estudam tecnologia para estimular a regeneração natural de dentes. Uma pesquisa desenvolvida por cientistas da Coreia do Sul tem chamado a atenção da comunidade médica por investigar uma possibilidade que até pouco tempo atrás parecia distante: estimular o próprio organismo humano a regenerar estruturas dentárias. Ao invés de implante, um novo dente nasce. A tecnologia experimental envolve um adesivo com microagulhas desenvolvido
por pesquisadores ligados à Universidade Nacional de Seul, capaz de ativar células-tronco presentes na gengiva e no maxilar. O dispositivo seria aplicado diariamente por alguns minutos e conteria compostos bioativos com potencial para estimular a formação de esmalte e dentina, além de auxiliar na recuperação de pequenas lesões dos dentes. A proposta surge como uma possível alternativa futura a tratamentos tradicionais como dentaduras e implantes usados por pessoas que perderam dentes por acidentes, doenças ou envelhecimento. Testes preliminares divulgados indicaram sinais de recuperação em pequenos danos dentários ao longo de algumas semanas. Será que vai funcionar? O que você acha? É bom ou não? Luciano Camargo, cantor sertanejo consagrado nacionalmente em dupla com seu irmão Zezé de Camargo, fez uma declaração de fé durante culto realizado na Igreja Batista Atitude Alphaville em abril deste ano, quando a congregação celebrava 3 anos de existência. Na ocasião, o artista afirmou categoricamente que Jesus Cristo é o único digno de adoração e que naquele ambiente não se apresentava como celebridade, mas como servo do Senhor. Aqui não existe o artista Luciano, aqui existe um servo do Senhor, um irmão de vocês em Cristo, declarou, acrescentando que só existe um mastro, e o astro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Após a celebração, Luciano reforçou sua mensagem nas redes sociais, destacando o louvor como caminho essencial diante das adversidades da vida. Não importa como você acordou hoje, o que você está sentindo ou o que está enfrentando, levante a voz e adore ao Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor, escreveu em sua conta no Instagram. Luciano Camargo tem participado com regularidade de igrejas e eventos cristãos desde sua conversão, ministrando louvores e compartilhando testemunhos de fé. Além disso, continua fazendo também, eventualmente, os seus trabalhos com shows, não é? Com o irmão Zezé de Camargo. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Obrigado, você que atende sempre o nosso pedido de clicar no joinha, no gostei. Obrigado pelo apoio, por compartilhar, comentar. Vou ver o seu comentário fora do ar. Inscreva-se aqui no canal, assista a outros vídeos e que Deus abençoe a você e a sua família.